Irmãos queridos, paz e graça a todos vocês nesta manhã. Amém? Em primeiro lugar, quero dizer que eu encontrei a minha Bíblia. E mesmo que não tivesse achado, eu tenho outras, não se preocupem. Mas achei a minha Bíblia com letra grande, está aqui comigo. Olhem, eu lembro da primeira vez que a gente teve contato com o Narciso, Lucena, aqui mesmo na igreja, no aniversário da nossa igreja. E quando eu conheci o Narciso, eu disse, eu tenho que levar aquele moço lá na igreja, abençoar o nosso povo. E foi um contato abençoador para mim e foi para a igreja também, com toda certeza. Foi uma surpresa para mim quando ele ligou para mim, dizendo que estava em Feira de Santana e me perguntando se poderia estar aqui conosco. Claro, mesmo que tivesse 1000 coisas, a gente encaixaria o Narciso, que é sempre uma bênção para a nossa vida, lembrar os hinos, através de um instrumento tão nobre, tão especial, emblemático e simbólico. É um instrumento que é tocado em algumas orquestras. E, pelo menos para mim, eu só lembro do Rei Davi tocando. Devia tocar melhor um pouquinho do que Narciso. Mas é só do que eu me lembro. É do Rei Davi tocando as poesias do Senhor. Deus abençoe sua vida, Narciso. E falando em trazer coisas boas para a igreja, eu pedi ao pastor Antônio Neto para estar conosco aqui hoje. Ele é um pastor amigo e algumas coisas que se aproximam daquilo que encanta também a minha alma. Ele escreve bem, ele canta, ele compõe. E ele escreveu um livro que ainda há de ser publicado. Quer dizer, o lançamento já está previsto para o dia 18? 18 de dezembro. Mas eu já tive acesso ao manuscrito, às ideias do livro, que ele chamou de Canteiro de Inquietações. É um livro de crônicas, de reflexões bem escritas, linguagem poética, aplicada, um livro maravilhoso, que eu faço questão de ter e de a igreja ter. E hoje de manhã ele vai falar conosco, vai trazer uma mensagem, mas ele já trouxe para mim e para a gente, parecendo uma caixinha de promessas. Não sei se vocês já viram aquelas caixinhas de promessas. Hein, Neto? Caixinha de promessa. Tem muita gente que fica só com aquelas caixinhas de promessa a vida toda. Aí deixa eu ver o que é que Deus tem para mim hoje. Aí abre igual um... Qual é o nome? Igual cartinha de horóscopo. Aí tem um versículo. Não, esse Deus não tem para mim não, é outro. Deixa eu ver outro aqui. Aí... esse também não tem nada a ver comigo não. Aí puxa outro. Esse aqui, aí tal. Mas não, aqui são os tickets da venda antecipada do livro. Só compra antecipado ou quem conhece o autor, ou quem já tem ideia do livro, ou quem quer mesmo abençoar. Eu compraria e quero que você compre. Vou pedir aos diáconos depois para me ajudar a distribuir. O livro vai custar R$ 24 depois. Mas na pré-venda vai ser apenas R$ 10. Então só tem alguns aqui, que ele trouxe com falta de fé. Então, a gente vai distribuir, você vai levar, vai trazer os R$ 10. Aquele negócio de fazer listinha para depois dar, é meio complicado. Não é por desonestidade, não. É por esquecimento. Viu, Neto? É por esquecimento.
Aí você vai pegar o seu, eu vou ficar com alguns também que eu vou depois distribuir, mas vai ser apenas R$10. Um livro muito bem produzido vai ficar por 24 depois. Então depois a gente vai distribuir, você pega o seu e vai vender aqui na igreja. Tudo bem? Então o Neto vai usar a palavra e trazer da parte de Deus uma mensagem para a nossa vida, para o nosso coração. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça, a misericórdia, a paz do Senhor Jesus repouse sobre todos nós de forma generosa e abundante, hoje e sempre. Vi aqui a igreja da Bahia, é uma alegria muito grande. A igreja da Bahia, assim, ela consegue me proporcionar encontros maravilhosos, né? Reencontrar o reverendo Itamar. As últimas vezes que aqui estive, ele estava em viagem, então nós não nos encontramos aqui na igreja. E hoje é um dia especial porque ele está aqui e é sempre um prazer encontrar o reverendo Itamar. Mas aqui também a gente reencontra as pessoas dessa igreja, pessoas maravilhosas. E esta igreja, na sua escola bíblica, ela propicia para mim reencontrar antigas ovelhas, ou seja, ovelhas de outras épocas, de outras igrejas que pastoreei, e ovelha atual, Dona Raimunda. Então é um prazer, né? A Igreja da Aliança, a Igreja da Bahia propicia isso. E hoje também propiciou para mim conhecer o Narciso. Que coisa maravilhosa, viu? Que bênção, pastor, ter podido conhecer Narciso, esse instrumento maravilhoso, raro, a gente vê poucas pessoas tocando, muito raro mesmo. E a gente vê uma pessoa tocando com tanta maestria, assim, para a glória de Deus, isso é muito positivo. Tem um detalhe, eu acho que o pessoal esqueceu de distribuir os lenços, porque eu estava contemplando aqui, eu também estava tentando segurar o choro assim, mas muitos não conseguiram e o choro fluiu assim copiosamente, mas é muito tocante mesmo ouvir o Narciso tocar. Que coisa maravilhosa e abençoadora. Deus continue abençoando o ministério aí do Narciso. Mas eu queria convidar, queridos, a abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 7. O capítulo de número 7, os 15 primeiros versículos, eu quero fazer essa leitura e quero pedir a você que acompanhe aí na sua Bíblia a leitura desse texto. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso?
furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Isso, que é essa palavra, que se cumpriu logo depois na vida de Israel, jamais venha se dar conosco e com as nossas igrejas. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, bendito seja o teu nome, bendita a tua palavra, meu Pai. Muito obrigado por esta palavra que nos adverte, nos confronta, nos chama a atenção, endireita caminhos. Ó Deus, muito obrigado pela direção que vem do teu Espírito, e que o Senhor continue falando a nós, como tens feito desde o primeiro momento que aqui entramos. Em nome de Jesus, amém. Há muitas pessoas hoje em dia que amam o reino celestial de Jesus, porém poucas que carregam sua cruz. Muitas ansiando por conforto, mas poucas que suportam sofrimentos. Longa é a fila das pessoas que compartilham do seu banquete, porém curta é a fila dos que compartilham do seu jejum. Todos desejam participar de seu júbilo, mas somente uns poucos estão dispostos a sofrer por sua causa. Há muitos que seguem Jesus até o partir do pão, poucos o fazem até o momento de beber o cálice do sofrimento. Muitos que enaltecem seus milagres, poucos que o seguem na indignidade da sua cruz. Parece que foi escrito essa manhã, né? Mas isso aí é do século IV, por um místico medieval chamado Tomás de Kempis. Mas parece muito atual, parece escrito para os dias de hoje. Palavras cortantes, palavras confrontadoras, mas palavras verdadeiras no evangelho barateado dos nossos dias. Um evangelho sem compromisso, sem profundidade, sem renúncia dos dias que vivemos. E este evangelho, esta vida, esta forma de tentar se relacionar com Deus, na superficialidade, na banalidade do sagrado, foi o mesmo caminho tomado pelos de Israel na época do profeta Jeremias. E o texto que nós acabamos de ler transpira um pouco deste clima, ou da denúncia desse clima de uma religiosidade vazia. Mas permitam primeiro que eu faça um pouco de apanhado da história desse texto, até chegarmos nesse exato momento para a gente entender. Esse texto ainda ecoa um pouquinho dos danos causados a Israel pelo reinado de um homem que pode ter sido considerado o pior rei que Israel já teve, Manassés. Manassés reinou em Israel por cerca de 55 anos. Cometeu abominações terríveis, instituiu cultos pagãos em Israel, trouxe para Israel práticas completamente abominadas por Deus, chegou ao cúmulo de sacrificar o seu próprio filho numa cerimônia macabra para um deus cananita.
Esse Manassés, que reinou por 55 anos, também viu nascer, na última década do seu reinado, o profeta Jeremias. Jeremias nasceu, portanto, numa nação arrasada pelo paganismo, num compromisso com Deus que já tinha tudo de fortuito, tudo de banal, que tinha se esquecido dos grandes feitos do Senhor e do chamado do Senhor para o compromisso, para a vida comprometida com Ele. E então Jeremias, que teve os seus primeiros 10 anos nesse clima, viu a sucessão de trono tumultuada, sobe ao trono de Israel Amon, filho de Manassés. Mas Amon tem vida curta como rei, porque tramas internas no próprio palácio se encarregam de assassinar Amon. E Amon então foi embora, morreu, e quem assume o trono é uma criança de 8 anos de idade, Josias. Aos 8 anos de idade, Josias assume o trono de Israel. Agora preste atenção, meus queridos, numa coisa aqui. Josias é aquilo que a gente pode chamar de um verdadeiro milagre do Senhor. E é uma contrariedade completa em relação aos adeptos da chamada maldição hereditária. Josias é neto de um sujeito que tinha feito tudo de mal. As palavras reservadas para Manassés é: ninguém fez pior, nem antes e nem depois de Manassés. Esse era o avô de Josias. O pai de Josias, diz a palavra de Deus, Amon, seguiu pelos mesmos caminhos do seu pai Manassés e fizeram o que era mal perante o Senhor. Este era o pai de Josias. E quem foi esse menino? Este menino, pela instrumentalidade que Deus fez com que ele fosse usado, acabou sendo um dos mais significativos reis de Israel, promotor de uma das reformas mais profundas que Israel já teve, mais radicais que Israel já pôde vivenciar. E então Josias, impactado pela leitura de rolos encontrados, perdidos no templo, e que o sacerdote Ilquias leu para ele, aquilo que é parte do que hoje conhecemos como livro de Deuteronômio, causou um impacto profundo na vida daquele pequeno rei. Ouvindo a leitura feita pelo sacerdote Ilquias, Josias foi tocado, e aí descobriu um rumo para a sua vida. E descobriu que ele tinha que ser instrumento de Deus para consertar a sua nação. E assim ele fez. Promoveu reformas abertas em toda a nação de Israel. Contou com a cooperação de muita gente boa, dentre elas o próprio Jeremias. Jeremias foi um arauto para as reformas de Josias. Percorreu o país, incentivando aquelas reformas. Mas, meus queridos, olha como são as coisas. Algum tempo depois, nós vamos nos encontrar com Jeremias aqui neste capítulo 7, pronunciando palavras que a princípio nós ficamos sem entender diante desse contexto histórico que acabamos de relatar. Se Josias promoveu reformas em Israel, se o próprio Jeremias foi um dos incentivadores dessa reforma, por que agora nós nos encontramos com Jeremias denunciando uma religiosidade superficial, banal, sem compromisso? O que ocorrera? E aí nós vamos nos deparar com uma coisa bem simples, bem básica. Existem mudanças que não acontecem por decreto. Existem mudanças que precisam acontecer aqui dentro. E isso não ocorre por decreto. Tudo que Josias podia fazer, ele fez. E surtiu um efeito inicialmente. Mas existiam algumas coisas que estavam enraizadas, entranhadas no povo. E estas coisas não mudavam por decreto. Era preciso uma mudança, era preciso uma reforma, não somente dos costumes, mas era necessário uma reforma do interior de cada um.
E Jeremias então aparece aqui na porta do templo, pouco tempo depois das reformas de Josias, denunciando um descaminho na religiosidade do povo de Israel. Jeremias aparece aqui convocando, conclamando o povo para uma mudança que não tocasse apenas o exterior, mas que abrangesse todo o ser de cada israelense. E é exatamente diante disso que nós vamos aprender um pouco com essa história sobre alguns passos, sobre algumas atitudes que precisam estar presentes em nós, diante da superficialidade da religiosidade que nós contemplamos hoje. Porque, se não me engano, esse clima dessa superficialidade, dessa banalidade que nós vemos hoje em dia, é muito próximo daquilo que viveu o povo de Israel nos dias de Jeremias. Então eu penso que nós temos alguns conselhos aqui nesse texto que podem ser extremamente úteis para nós nesses dias. Primeiro, queria que você prestasse atenção nesses 3 primeiros versículos do capítulo 7. E aqui tem um conselho importantíssimo para nós. É que uma fé verdadeira, uma fé que não é superficial, uma fé que opera mudanças radicais em nós, ela sempre desemboca numa adoração integral. Vou repetir. Uma fé verdadeira sempre, necessariamente desemboca numa adoração integral. O que é que eu chamo de adoração integral? Preste atenção que o povo de Israel não poderia ser acusado de falta de religiosidade. Se você prestar atenção em todo o texto, você vai perceber que eles praticavam os preceitos da religiosidade de Israel. Não faltava religiosidade. Eles cumpriam com as datas comemorativas. Eles cumpriam com o calendário religioso. Eles cumpriam com as ordenanças culticas de Israel. Aparentemente tudo estava certo. Mas a despeito dessa aparência de coisa boa, Jeremias denuncia uma duplicidade. Jeremias denuncia uma falta de visceralidade na adoração de Israel. Faltava envolvimento, faltava naquele povo uma adoração integral. E uma adoração integral nunca confunde a aparência com a essência. A ideia do povo de Israel é: se nós cultuarmos, se nós prestarmos atenção na observância dos sacrifícios, das oferendas, dos tributos, Deus vai se agradar de nós. Se eu temperar a minha religiosidade com uma boa frequência ao culto, com a contribuição na igreja, com hinos entoados, com leituras bíblicas coletivas, e isso tudo não passar de um teatro de mau gosto, por sinal, então Deus vai se agradar de mim. Era esta a lógica. E aí Jeremias aparece denunciando esta religiosidade apenas da superfície, que não tinha desembocado numa adoração verdadeira, pois a adoração verdadeira nunca confunde aparência com essência. Preste atenção numa coisa: quando há essência, há aparência. Quando há só aparência, às vezes, ou quase nunca, há essência. Uma adoração verdadeira também nunca confunde palavras com ações. Não se conforma apenas com as palavras. As palavras dos cultos, os responsos, tudo estava perfeito. Mas as ações eram horríveis.
reiteradas vezes, o texto conclama, o profeta conclama o povo a endireitar os caminhos. As palavras ditas eram belíssimas, comoviam, mas a prática era péssima, lastimável, não convencia. Uma adoração verdadeira nunca confunde palavras com ações. Mas uma adoração verdadeira também nunca substitui a presença pelos lugares. A lógica do povo era: aqui é o templo do Senhor, Deus está presente. Aí a gente descuida da presença e cuida do lugar. E a gente acha que o lugar por si só vai garantir a presença. Às vezes é um negócio desse com a gente também, viu? Às vezes eu falo lá assim na aliança: olha, a gente às vezes fica com medo, a gente toma até uma precaução. Na hora de sair, terminou o culto aqui, a gente fica até preocupado. O pessoal que está na porta, a gente fala: não abre a porta muito não, para Deus não sair. Sai só o povo, a gente deixa Deus aqui dentro. Porque quando a gente voltar, Ele vai estar aqui esperando a gente. Mais ou menos assim, né? A gente pensa que o limiar daquela porta separa o santo do profano. Cruzando a porta, a gente então é confrontado, é tomado por uma presença certa e garantida de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo estando no mesmo lugar, sujeito aos mesmos estímulos, com os mesmos símbolos do sagrado, uns podem estar experimentando Deus, enquanto outros podem estar completamente distantes dele. Nunca devemos confundir a presença com os lugares. Os lugares são importantes na medida que a gente valoriza, sobretudo, a presença. E a presença de Deus. Uma fé verdadeira sempre desemboca numa adoração integral. Segundo, e aqui eram os 3 subtópicos do primeiro tópico, né? Mas vamos lá, eu vou caminhar para a gente não atrasar. Segundo, uma fé verdadeira não usa a religião para camuflar nossas ruindades. Uma fé verdadeira, repito, não usa a religião para camuflar nossas ruindades. O versículo 11 diz assim: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jeremias faz uma dura acusação aqui ao povo. Ele acusa o povo de fazer uso da casa de Deus para camuflar coisas ruins, índoles más que o povo tinha. Esta era a subversão completa da intenção de Deus para o templo. E a intenção de Deus para o templo está clara aqui em Isaías 56, versículo 7. Trá-los-ei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus, num determinado momento do seu ministério, fez referência a essas palavras do próprio Jeremias, lá em Mateus 21, versículo 13. Quando ele mesmo confronta os vendilhões no templo e repete essa mesma expressão que Jeremias falou aqui com relação ao povo de Israel nos seus dias. A tentativa de subverter a intenção de Deus para a sua casa, para o seu templo. Agora, meus queridos, a acusação aqui é grave. Se pararmos para pensar um pouquinho no que significa covil de salteadores no contexto de Jeremias, a ideia é muito clara. O que Jeremias está dizendo é que assim como os salteadores, como os ladrões, fazem incursões para destruir, para matar, para roubar, para vilipendiar, e entre uma incursão e outra retornam
ao seu lugar seguro, ao seu porto seguro, que era chamado de covil de salteadores. Jeremias diz: vocês estão agindo da mesmíssima maneira. Vocês destilam a maldade de vocês em casa, no trabalho, na família. Vocês destilam o que há de pior no ser humano, nas convivências de vocês, e depois vem para a igreja, e aqui eu já estou fazendo a adaptação, e vem para a igreja, e então usam isso aqui como o porto seguro. Aqui todos os pecados são perdoados. Aqui todas as mazelas são esquecidas. E aí a gente sai daqui zerado para praticar novas maldades, para destilar o nosso veneno abundantemente. Era essa acusação que Jeremias fazia àquele povo. Será que muitas vezes nós não agimos dessa forma? O que eu acho que às vezes é trágico também é que nós não estamos nem mais respeitando, em muitos casos, a própria convivência do povo de Deus, porque destilamos nossas ruindades lá fora e aqui também, impondo sobre as pessoas palavras que destroem, cultivando inimizades, promovendo disputas por notoriedade e coisas dessa natureza. E isso é trágico. E isso anula qualquer intento de adoração. Mas em terceiro e último, meus irmãos e minhas irmãs, uma fé verdadeira é sensível ao ensino de Deus. Uma fé verdadeira, ela é sempre sensível ao que Deus nos ensina. O Deus que nos ensina na sua palavra, o Deus que nos ensina pela história também. O povo de Israel tinha incorrido neste erro. O povo de Israel tinha incorrido no erro de não aprender com a história, aquilo que Deus estava querendo ensinar. Se você prestar atenção, a partir do versículo 12, Deus vai trazer à memória daquele povo um exemplo trágico da sua vida, ou da sua história enquanto comunidade de Israel. A trajetória do povo lá em Siló. Lembram de Siló? Do sacerdote Eli, dos seus filhos, Ofni e Finéias. Lembram de Samuel? Deus chama o povo através de Jeremias e diz: olha, será que vocês não conseguem aprender com a própria história de vocês? Vocês lembram de Siló? De lá espargia o conselho de Deus para toda a nação na sua época. De lá vinha a direção para o povo. Era lá o lugar sagrado. Lá atendia o sacerdote Eli. Foi de lá que partiu o conselho de Deus para tantas vitórias de Israel. Foi lá o lugar onde Deus fomentou o povo com milagres extraordinários. Lá foi o lugar da minha habitação por muito tempo. Mas o povo começou a perverter os caminhos. O povo começou a desleixar com o sagrado. E o que é pior, nas atitudes de Ofni e Finéias, o povo fez aquilo que eu acho que é o maior drama dos nossos dias. O povo banalizou o sagrado. O povo banalizou o sagrado. E aí, Jeremias diz: voltem lá agora a Siló, e veja a que ficou reduzido. Se vocês voltarem a Siló hoje, dizia Jeremias, vocês vão encontrar ruínas, o mato tomando conta do lugar outrora sagrado. Aí Deus diz: eu vou fazer o mesmo com vocês, porque vocês não aprenderam com a história. Vocês não tiveram sensibilidade para aprender. É essa a tragédia, muitas vezes, da gente.
É essa pressão absurda que se exerce, reverendo, por pastores íntegros, para que a gente possa aderir a esta lógica de mercado que impera hoje em dia, naquilo que chamam de evangelho. É essa banalização do sagrado, na época do Bom Dia Espírito Santo, como se uma expressão de intimidade descrevesse intimidade de fato. Na verdade, ela oculta uma completa falta de intimidade com Deus. Quem é íntimo de Deus se espanta com Deus. Eu tenho falado isso. Sabe o que é que está faltando para a gente? É espanto com o sagrado. Nós domesticamos o sagrado. Nós nos acostumamos com o sagrado. Nós não sentimos mais absolutamente nada em estar ou deixar de estar na presença de Deus. O fato de falar que vamos estar na presença de Deus já não provoca em nós taquicardia. É a mesma coisa. Nós chegamos e saímos daqui absolutamente da mesma maneira. Não há expectativa, não há assombro. Ou, para usar as palavras de Lutero, Deus deixou de ser o Deus abscônditos, aquele que, por mais que tentamos conhecer, ele ainda vai ser um Deus desconhecido para nós, e nós vamos sempre nos espantar diante dele. O susto diante da divindade. Essa banalização do sagrado tem causado danos e estragos horríveis na fé do povo de Deus. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça em hipótese alguma. É o resgate desta fé verdadeira, que sempre desemboca na adoração integral, que nunca usa a religião para camuflar nossas ruindades, e que sempre aprende com os ensinos de Deus, que a gente precisa promover a cada dia. Eu quero concluir aqui só com uma expressão, uma historinha que conta, uma metáfora do Eugene Peterson. Ele diz que muitas vezes a nossa fé é sufocada. Às vezes parece estar morta. E aí ele compara esse processo ao processo da construção de um estacionamento. Ele fala o seguinte: olha, aquela área verde, com plantas, com vegetação, aí vem a chamada tecnologia e arranca tudo aquilo. E em lugar daquele cenário verde, a tecnologia imprime o negro do asfalto. E aí toma tudo aquilo. E em nome da tecnologia a gente celebra essas coisas. Estamos progredindo. Aí o tempo vai passando. E se não houver manutenção daquilo, as fissuras começam a aparecer no asfalto. E para surpresa de todos, aquilo que parecia morto começa a surgir por entre as frestas do asfalto. A vegetação. Está ali ainda. Está sufocado. Mas está querendo dar sinais de vida. Aí o Eugene Peterson diz assim: a nossa tarefa é cooperar com a destruição daquilo que nos parecia moderno. Nossa tarefa é tirar as cascas do asfalto, para deixar livre, para que a vegetação possa de novo brotar. Os cuidados desta vida têm pavimentado a nossa fé. E o que eu diria é o seguinte: seja mais descuidado com essas coisas. E cultive mais a simplicidade do Evangelho, que não se deixa vender por essa banalidade desses dias.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela bênção de poder cultuar ao Senhor livremente, Pai. Expressar este culto com os talentos, os dons que o Senhor tem nos dado. Deus, como isso é maravilhoso, que valorizemos isso a cada dia. Cria em nós, ó Senhor, um cuidado com as coisas dos céus e um desleixo com as coisas, ó Senhor Deus, que ofuscam a presença do Senhor nas nossas vidas. Que aprendamos, ó Senhor Deus, a desenvolver uma fé que nos conduza a uma adoração sincera, integral, que nos ensines e que aprendamos, que tire de nós, que nós possamos expressar aquilo que há de melhor, aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que vem do alto. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe. É uma alegria. Quanto ao livro, eu faço toda a questão de que você esteja presente. Nós vamos fazer o lançamento no auditório da UPB, lá no CAB, dia 18 de dezembro, uma sexta-feira, às 20 horas. Eu gostaria muito de contar com a sua presença ali. Tá bom? Vai ser um prazer mesmo.